Então a minha história começou, eu nasci em Porto Alegre e na verdade eu nasci numa família de somente mais um irmão. Eu tenho uma irmã por parte de pai, mas a nossa família sempre foi uma família muito voltada para a educação. Meu pai sempre se preocupou muito com a educação. Ele me apresentou os livros de histórias infantis, ele me levava no cinema, então ele tinha sempre essa preocupação de me mostrar e de me ingressar nesse mundo de artístico, de filmes, de teatro, desde muito nova. Então, aí com 6 anos eu comecei a estudar piano por influência da minha tia, que tocava piano e morava próximo da minha casa, e eu usava o piano dela para ensaiar, e eu escutava ela tocar aquelas músicas lindas. Ela tocava com partitura, e músicas que eu me lembro até hoje, me recordo até hoje, do nome da música, das partituras sobre o piano, e aquilo impactou a minha vida. E eu segui por esse caminho, estudando um pouco de piano. Não cheguei a me formar no piano, mas depois eu comecei também a me interessar pelo teclado, e fui tocando e fui aprendendo, fui tendo professoras ao longo da minha adolescência. E desde muito nova eu sempre gostei muito de crianças. As crianças sempre me fascinavam. Eu tinha muita vontade de estar com elas, de ensiná-las, de ser aquela professora, até porque eu venho de uma família onde muitas pessoas da minha família, tias, eram professoras, foram diretoras, coordenadoras pedagógicas, e eu fui apresentada a este mundo muito nova. Eu acompanhava as minhas tias nos seus eventos, nas escolas. Elas faziam muitas ações nos bairros periféricos, da periferia de Porto Alegre, e muitas delas me levavam junto, e eu gostava muito de participar. Isso foi trazendo em mim uma vontade muito grande também de ensinar. Então, com 14 anos, eu reuni crianças da igreja onde meu pai frequentava, e consequentemente ele era o fundador daquela igreja. E as crianças não tinham nada, elas participavam ali com os adultos e não tinha nada para elas. E eu vendo aquilo, eu sentia a necessidade de estar com aquelas crianças, reuni-las e ensinar princípios bíblicos, princípios que vão reger a nossa vida para a vida toda. E então eu comecei a ensinar essas crianças com 14 anos. Comecei a fazer cursos informais de final de semana, onde ensinava como você tem que se portar, como você tem que ensinar, como você tem que se posicionar, como você fala com uma criança. E aquilo tudo foi sendo incutido em mim, e eu fui seguindo essa carreira de professora, sempre com a música comigo, né? Gostava de cantar, cantava, enfim, porque eu também venho de uma família onde as irmãs da minha mãe cantavam, elas participavam do coral, então sempre foi uma família muito cantante. E eu me considerava uma pessoa afinada e gostava de cantar, e as pessoas viram em mim esse dom. E eu comecei também muito cedo a cantar, também na igreja comecei a cantar na hora do culto, então tinha a parte da música e eu cantava lá também. Gostava também de dar aula para as crianças, e aquilo foi trazendo para mim um norte e um objetivo de vida. Então eu fiz magistério, ingressei nesse mundo educacional, e trabalhei em poucas escolas, porque logo eu me mudei para Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Me casei, meu marido também sempre envolvido com artes, envolvido com música. Afinal, na verdade, nós nos conhecemos num festival de música em 1988. Ele estava cantando e eu estava apresentando um coral que eu regia naquela época, solteira. Então a música, as artes fazia parte da minha vida. E nós casamos, fomos morar em Novo Hamburgo, moramos 7 anos lá, sempre envolvido com teatro, sempre fazendo trabalho social, sempre envolvido com jovens, sempre envolvido com crianças. Então eu não trabalhei mais secularmente como professora, mas tudo que eu aprendi eu trouxe para o meu universo, onde eu trabalhava, onde eu administrava essa questão com as crianças, com professores e tudo mais na igreja. Depois nós viemos morar em Santa Catarina em 1997, e a partir daí então nós entramos muito mais fundo nessa questão das artes, da música. Eu estudei canto em Porto Alegre como professor, estudei canto em Novo Hamburgo com uma professora que ela era
russa. Eu estudei 2 anos com ela, 2 anos com outro rapaz que era mestre em música, e sempre para aperfeiçoar o dom. Eu creio que quando nós temos um dom, nós temos um talento, a gente precisa aperfeiçoar da maneira que a gente tem possibilidades, né? E aqui, morando em Brusque, também, eu ia até o Teatro Carlos Gomes, e lá eu tive aulas de canto com professores excelentes, professores que vinham de Curitiba, eu fiz workshops e tudo mais. Nesse meio tempo, eu participei de uma banda chamada ABBA Music, e essa banda, eu era a voz soprano, tínhamos um tenor, tínhamos uma contralto, e meu marido também tocava, cantava, e eu era mais a voz guia, né, que estava ali sempre apoiando e direcionando a música, enfim. E nós tivemos um tempo, mais ou menos uns 10, 11 anos que eu participei dessa banda, e nós viajamos por várias cidades aqui de Santa Catarina, e a gente cantava aqui regularmente, semanalmente, nessa banda. Em meio a toda essa questão musical, eu me interessei demais e comecei dando aula para as crianças. Eu formei equipes, né, que em 1998 já eu formei equipes de professores, e nós montamos um trabalho diversificado com crianças, e fizemos vários eventos com elas e ensinamos, estivemos junto com elas. Mas a minha preocupação não era somente com as crianças, era com a família delas, com as mães, com os pais, e aquilo foi me despertando para um trabalho específico para mulheres. Então, em 2003, surgiu Mulheres em Ação. É um trabalho onde a gente tinha um encontro semanal, a gente podia ajudar mulheres, a gente podia trocar experiências, ajudar mulheres que muitas vezes estavam passando por depressão, por problemas de relacionamentos, mulheres que não se amavam, mulheres que tinham problemas com autoestima, e nós começamos a fazer vários encontros direcionados para que essas mulheres pudessem crescer. Dentro desse Mulheres em Ação, surgiu um outro trabalho que também foi idealizado por mim, chamado Abençoarte. Esse trabalho foi um trabalho direcionado para artes, oficinas de artes, tudo que envolve arte, pintura, crochê, tricô, pintura em vidros, em madeira. Nós fizemos patchwork, panos de prato, arranjos de Natal, fizemos muitas coisas. E esse trabalho foi um trabalho na comunidade, realizado gratuitamente, semanalmente. As mulheres se encontravam lá, e muitas vezes eu vi mulheres até saírem de uma tristeza profunda, de uma depressão, só participando de oficinas de artesanato. E esse trabalho de Mulheres em Ação é um trabalho que permanece até hoje. Ele começou em 2003 e ele veio até 2016 com o Abençoarte, e nós continuamos ainda com esse trabalho, esse projeto, porque eu vejo que as mulheres, elas têm um potencial grande. Eu gosto de trabalhar com as mulheres, elas são muito receptivas, elas têm muita expectativa, e a gente pode ajudá-las até no propósito de vida delas. Então, o meu trabalho com isso é mais ou menos a minha família toda. Depois que eu casei, meus filhos, meu esposo, todos nós somos envolvidos com música, com artes, com teatro, enfim. E essa é a história da Josi.